Olá. Ai, me deu calor agora. Vou tirar o casaco aqui. Vamos começar? As 12 regras. Hoje é a regra 4. São as comparações. Espera aí. Ações. Vamos lá. Deixa eu fixar aqui. Vamos lá, oi, Kai. Vamos lá, então. Hoje estamos na regra 4. Hoje é uma regra muito interessante. Oi, André. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Pode parecer meio bobinho, né? Assim, enfim, coisa, claro, clássico, né? Oi, Anne. E aí ele começa falando o seguinte, né, que como o ser humano, ele é forjado a partir das comparações, não é assim? É assim, a gente vai usando a nossa razão comparando as coisas, comparando ambientes, comparando pessoas e nos comparando. E ele diz, é muito mais fácil a gente crescer num lugar com poucas pessoas, né, então, sei lá, escolas que são menores, cidades menores, né? Ele até cita um dado que pessoas proeminentes, em geral, vieram de cidades pequenas, acho que é cidade do Canadá, dos Estados Unidos, né? Porque fica mais fácil da gente aparecer. E ele diz, né, hoje em dia, com o mundo digital aqui, essa comparação fica exponencial, né? Porque qualquer coisa que a gente começa, a gente já... Voltou, né? Ai, gente, que porcaria. O Instagram tá me detonando com essas pausas. E aí a minha filha mais nova falou, quantas pessoas tinham na sua live ontem, né? E eu toda feliz, né? Falei, Sofia, acho que tinham 10 pessoas. 10 pessoas, mãe? Só isso? Meu Deus do céu! E aí eu achei graça, né? Porque assim, como isso já começa uma comparação muito grande, né? Eu vou querer me comparar com pessoas que estão fazendo lives aqui há sei lá quanto tempo, que eu já tenho um público cativo. Eu tô começando, né? Então assim, como essas comparações podem nos trazer para baixo se a gente deixa, né? Então, ele traz assim, a gente vai crescendo com uma vozinha interior muito crítica, que até a minha amiga Lívia, sigam ela, a Lívia é uma artista muito dedicada, assim, e está produzindo muito conteúdo bacana, que ela fala que é a tal da velha chata, aquela crítica, aquela coisa, assim, voraz, assim, que tudo que você faz é ruim, é menor, fica te diminuindo, né? E não só com você, se você começa a dar vazão para essa voz crítica que a gente tem dentro da gente, ela começa a falar mal de todo mundo. Nada tá bom, nada é bom, tudo é passível de crítica, tudo pode ser melhorado, tudo é ruim. E assim a gente vai ficando imóvel. A gente vai ouvindo esse tom crítico e o que a gente faz? Não faz nada. A gente acaba ficando paralisado, né? Aí ele diz, é claro que as críticas são necessárias, é como eu disse, dão padrões. A gente sabe o que é melhor e o que é pior. Então eu tô fazendo a live aqui, tem pessoas que fazem lives muito bem, que eu me espelho, eu olho e falo, nossa, eu queria falar como essa pessoa fala. A gente ficar se comparando tem um lado positivo. Oi, Mônica. Tem um lado positivo porque dá um padrão pra gente. A gente precisa ter um padrão do que é bom e do que é ruim. E a gente precisa experimentar e perceber as coisas para saber se elas são boas ou são ruins. Mas a gente tem que partir de uma premissa de que a gente não é igual. Não é igual, né? Tô ficando cada vez melhor, cara. Não, ainda tô tentando. Vocês sabem que eu ainda tenho treinado para falar aqui com vocês, porque eu ainda preciso ter uma cola, alguma coisa escrita, porque a impressão que eu tenho que a hora que eu ligo aqui, principalmente quando esse Instagram bendito, ele pausa, a minha tela fica inteira preta, eu fico pensando, gente, vai apagar tudo, porque a minha intenção aqui de verdade é deixar as 12 regras aí disponível aí no meu Instagram. Bom, enfim, você tem duas saídas, né? Ou você cria ilusões, aquela ilusão típica dos anos 80 da Xuxa, né? Você pode ser o que você quiser, tudo que eu quiser irá acontecer, né? Que isso vai cair
fatidicamente no erro, né? Você, no primeiro tropeço que você toma, você já amaldiçoa a Xuxa e todas as paquitas junto. Ou você aceita a realidade como ela é. E como a realidade é? Um certo tom crítico, ele é necessário. Eu preciso ter uma hierarquia de valores. Eu preciso saber criticar o mundo e me criticar, me posicionar. Isso é necessário. Mas eu não posso ser engolida por essa crítica. Eu tenho que diminuir o volume dessa velha chata. Ou melhor, né? Ele vai falar um pouquinho mais pra frente. Bom, qual que é o primeiro passo? Ele diz, primeiro a gente precisa entender o que é importante pra mim, pra gente. O que é importante pra mim, talvez não seja importante para André, talvez não seja importante para Carla. Cada um tem a sua prioridade. Qual é a sua? Você já parou para pensar nisso? Ou você só sai fazendo coisas? Você já parou para se questionar o que é importante na minha vida? Eu já atendi pessoas, por exemplo, que o importante para a vida era criar os filhos, mas estava trabalhando 12 horas por dia. Qual que é a inconsistência? É claro que você vai estar infeliz. Se a prioridade é uma e você está fazendo outra coisa primeiro, é claro que você vai cair, vai abrir um abismo entre o que você faz e o que você deveria fazer. Então, a primeira coisa é se perguntar o que é importante para você. Sabendo que existe alguns marcos, mas cada vez eles vão ser, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais eles vão ficando diferentes de pessoa para pessoa. Então, quando a gente é criança... Oi, Neilde. Quando a gente é criança, a gente tem marcos que são iguais. Os bebês, eles têm que prender a cabeça com 1, 2 meses, engatinhar aos 6, aos 10 meses ficar em pé. Existem marcos no desenvolvimento da criança, né? Então, toda a criança vai passar por esses marcos. Quando a gente é adulto, não existe mais esses marcos. Quer dizer, não deveria haver marcos, né? Com que idade você precisa casar? Com que idade você precisa fazer faculdade? Você precisa fazer faculdade? Com que idade você precisa se aposentar? Isso aí, não existem mais esses marcos, porque cada história é uma história. Eu não posso, eu aqui, comparar minha vida hoje, 2021, com de uma freira na França. É outra realidade. Como é que eu vou comparar o que está acontecendo comigo, na minha circunstância aqui, com uma outra pessoa que está num outro lugar remoto? É uma comparação que não cabe, né? Então, se desamarrar desses marcos, né? De ficar, às vezes, olhando para a grama do vizinho e vendo a grama do vizinho mais verde e achando que você deveria fazer diferente com a tua vida. A prioridade do vizinho talvez seja outra. Então, antes de olhar para a grama do vizinho, olhe para você primeiro e se pergunte o que é importante para mim. A gente não faz essas perguntas. A gente vai vivendo a vida no automático, não é assim? A gente não se pergunta o que é importante para mim. E aí ele coloca aqui, eu lembrei muito da Lívia quando eu estava relendo esse capítulo, né? Porque ele fala como é que você começa? Escrutinando, pensando como? Que ela fala lá das páginas matinais. Acorda todo dia de manhã e começa a escrever o que te vem à cabeça. Você vai se espantar de verdade mesmo, de fato, com o que aparece nos textos. Com o que está passando na tua cabeça. Você vai começar a visualizar muitas vezes que tua vida é um caos. Que bom, você está mapeando. A gente precisa mapear primeiro, antes de tentar estar... Porque senão é aquela vilha atabalhoada que vai só fazendo e não sabe para onde está indo. Né? Aquele navio à deriva, não sabe para onde vai. Qualquer lugar é ruim, né? Pior é que qualquer lugar é ruim. Bom, aí você vai visualizar o teu caos interno. Você vai entrar em contato com coisas... Porque você vai precisar falar de você, hein? Não é dos outros, é de você. Você vai começar a entrar em contato com a tua arrogância, com a tua falsidade, com o teu ressentimento. Vai pesar. Evita ficar se justificando. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? A gente tem um lado muito ruim. Se a gente não olhar para esse nosso lado muito ruim, a gente não pode conseguir enfrentá-lo. A gente vai deixando ele de lado, né? Vai virando, o que eu falei ontem, a gente vai virando cínico, né? Bom, dentro da gente, então, temos um tirano, né? Uma ordem a esse crítico que manda fazer,
e o escravo, aquele que faz mais ou menos também, hein? Porque essa é a questão da condição humana, né? Ele diz, nós somos maus funcionários, né? A gente não obedece direito, né? A gente não consegue, ele diz, é muito mais fácil você escravizar uma outra pessoa do que você ser obediente com você mesmo, com seus princípios. É muito difícil isso pra gente, né? Então, começar a olhar para aquilo que realmente importa. Porque muitas vezes o problema que a gente passa, de fato, é que a gente está vendo a vida de um modo problemático. Não é, aquele problema não é um problema. É o foco que você está dando para aquele problema. Então ele explica, o capítulo é meio extenso, né? Ele explica toda a anatomia, até da retina, a nossa visão, né? Biologicamente, ela foi feita para a gente focar num ponto. E para todo o resto, a gente é cego. No campo psicológico não é diferente também. A gente tende a ficar repetindo erros e olhando só para aquele pedacinho e não olha para todo o resto. Né? Será que quando eu quero uma coisa e não tenho aquilo que eu quero, eu tenho só duas opções, ter ou não ter aquilo? Será que eu não tenho uma terceira opção, que é querer outra coisa? Eu vou ficar sempre preso nesse ter ou não ter aquilo, aquela birra mesmo da criança? Será que eu não posso me satisfazer mudando o foco do meu olhar, olhando para outra coisa, olhando para coisas mais altas? Vejam como a gente realmente, nós somos seres birrentos, né? A gente fica ali, a gente não quer abrir mão de determinadas coisas. E eu gosto muito de uma frase que diz que um baú cheio de ouro, ele pode ser um tesouro, mas se você está num mar sem boia, segurando ele, ele vai te afundar. Dependendo da sua circunstância, um baú cheio de ouro não vai funcionar como tesouro. Você vai precisar abrir mão dele. Olhar outras coisas. É isso mesmo, Adelaide. É trabalhar o olhar mesmo. É mudar o foco. Às vezes o seu problema não é... Por isso que a psicoterapia, nesse sentido, assim, ela é uma ferramenta excelente, porque ela propiciona a gente a mudar o foco. É o foco que precisa ser mudado. O problema não é aquilo ali. Você é que está sendo cego para as outras coisas, né? O que mais que ele diz, né? Para você conversar com você, mas honestamente, sem querer se enganar. A gente tem essa tendência, não é assim? Segunda-feira começa a dieta e fica se enganando. Fica se enganando. Você sabe que você não vai cumprir a dieta na terça-feira. Então, será que não é melhor você dar um passo mais curto? Diminuir o teu final? Será que não é melhor pensar só em... Eu vou mudar só o jantar. Vou mudar só uma parte, eu não vou mudar tudo. Porque eu não vou dar conta de mudar tudo. Eu vou me enganar, eu vou me sabotar. Será que não é melhor eu mudar e fazer um acordo comigo mesmo, né? O que ele diz, você precisa de 500 pequenas decisões ao longo de 3 anos para mudar de vida. A gente precisa de tempo. A gente quer respostas imediatas para as nossas dores. Elas não virão. Não é assim que funciona. Né? Aí a gente olha para o vizinho, para quem está do lado, e não vê todas as particularidades da vida desse vizinho. A gente olha só uma fração. A gente vê só um pedaço. E aí a gente, claro, vai comparar o nosso todo com um pedaço. Um pedaço, claro, que deu certo, né? Que a gente não... aí seria aquela falsa humildade, né? A gente se comparar com o que dá errado. Mas a gente se compara, em geral, com o que deu certo do vizinho, mas a gente está comparando o nosso todo com um pedacinho do vizinho. Será que isso vai dar certo? Né? Será que a gente não vai perder fôlego, né? Mirando assim, de maneira tão abrupta, tão alto? Será que não é melhor a gente fazer pequenas promessas pra gente mesmo? Ele até fala para você conversar com você mesmo e falar, olha, no final até se dê uma recompensa. Olha, se fizer tudo direitinho hoje, no final do dia você ganha um chocolate, você ganha uma massagem, você ganha... Se dê pequenas recompensas, por que não? Né? Mas aí eu vou estar barganhando comigo mesma. Bom, é o que ele diz, você é uma pessoa caída, você
talvez para começar a caminhar, precise dessas pequenas barganhas. Você é caído. A gente é errado mesmo. Né? Então, ele dá algumas dicas na mudança desse foco, né? Para tentar a gente ver as coisas por um outro ângulo, né? E aí sim, a gente vai articulando nossos desejos, tendo em vista o quê? Ele diz, os nossos desejos, eles sempre precisam estar articulados com a moralidade. Desejar fazer o mal só nos leva pro buraco. Então, a gente precisa ter um mínimo de moralidade. Ele até fala um pouco do campo religioso, mas assim, a gente precisa saber o que é bom. E todos nós sabemos o que é bom. E a gente tem que não desejar o mal. Toda vez que a gente deseja o mal, mesmo que seja para o nosso pior inimigo, saibam que a gente está alimentando um lado muito negativo nosso, que só nos leva pro buraco. Não tem outra saída, né? A gente vai se sujando, né, com a maldade. A maldade, ela é lama mesmo. Não tem como você pisar na lama e não se sujar, né? E aí, o primeiro passo que ele diz, né? Você quer realmente ser uma pessoa melhor? Primeiro passo, seja obediente. Difícil isso pra gente, né? Obedecer regras, né? Obedecer mandamentos, né? Será que você vai conseguir? O que ele diz é o seguinte, pessoas que são indisciplinadas, que são desobedientes, quase nunca conseguem nada. Então, você precisa testar a sua obediência com pequenos atos. Então, aquela coisa realmente, né, de fazer a cama quando acorda, de tornar o ambiente mais agradável, pequenos gestos, pequenos movimentos, né, que a gente sabe que a outra pessoa vai gostar. Esses pequenos padrões de obediência vão fazendo a gente se sentir melhor, porque se eu consigo, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, fazer minha cama, eu chego todo dia, eu tenho aquela sensação de bem-estar, isso vai fazer com que eu me sinta melhor para alçar voos maiores. Então eu consigo fazer coisas maiores do que só fazer a cama. Mas essa coisa do começar pequeno, né? E você vai se descobrindo, então, conversando com você mesmo, né? E através das suas ações. O que você fez no último ano? Isso diz muito sobre você, mais do que você pensa, né? Então, você precisa fazer essa conversa realmente, fazer essa percepção. Por isso que à noite, 5 minutos, gente, não precisa de muito tempo. Não é muito tempo. São 5 minutos, né? Ainda desperto, na cama mesmo, fazendo o tal exame da consciência. Como é que foi meu dia hoje? No que eu acertei, no que eu errei? O erro também abandona, não fica preso ao erro. Errei hoje, vou tentar fazer melhor amanhã. Então, se libertar desse estreitamento do campo visual que só olha para o lado ruim. Isso faz a gente crescer. E aí, no final, eu vou até ler aqui porque foi tão bonito que ele escreveu, ele traz um conceito de fé que é maravilhoso, porque sai da fé do campo somente religioso ou dessa coisa da gente acreditar, precisar crer. Ele diz assim, fé é você perceber que as tragédias devem ser contrabalanceadas por bondade genuína. Se acontecer alguma coisa de muito ruim na sua vida, você deve contrabalancear essa coisa de muito ruim que aconteceu na sua vida com alguma coisa boa. Né? Essa disposição, essa vontade de se posicionar tendo em vista o inatingível e sacrificar tudo por isso, porque não há nada melhor a fazer. Se acontece uma tragédia na sua vida, o que te resta fazer? Afundar? Ou ter fé e esperança de que as coisas vão melhorar? Isso mesmo, Kai, equilíbrio, né? Então, esse conceito de fé, né, da gente deixar de racionalizar sobre aquilo que não é explicável. A gente não vai conseguir abarcar e explicar tudo o que acontece no mundo. A gente deve realmente se posicionar para o bem, né? Bom, finalizando aí, então, o que ele diz, né? Para você começar consertando o que é possível na sua vida, ele até fala, nessa conversa que você tenha com você,
vai indo cada vez mais baixo. Mas será que... Ai, Lívia, falei tanto de você aqui hoje. Vai se perguntando, é possível eu fazer isso? Não, isso aqui é muito difícil eu fazer. Ok, né? Então, como eu falei, é possível fazer dieta 100%? Obrigada. É possível fazer, vou começar a dieta agora no carb, não vou comer nenhum carboidrato. É possível isso pra mim? Pra mim vai ser muito difícil, não é possível. Vai um patamar mais embaixo. É possível eu, sei lá, retirar o carboidrato da noite? Você vai cada vez um degrau mais para baixo. É possível eu não explodir quando eu for confrontada? Nossa, é muito difícil. Mas será que é possível que depois do primeiro grito que eu der, eu dar um passo atrás e arrefecer e falar, nossa, peraí, calma gente, peraí, eu preciso de 5 minutos. Será que eu consigo fazer isso? Pequenas atitudes ao longo de vários dias. É isso que vai mudar a tua vida, não uma grande mudança. Então, as 500 pequenas decisões, ações que ele fala lá, ao longo de 3 anos. Você imagina você se propor, a partir de amanhã, eu vou acordar e a primeira pessoa que eu encontrar na rua, eu vou dar um sorriso. Pode ser a secretária do meu consultório, pode ser um transeunte na rua, pode ser o porteiro do meu prédio. Eu vou dar um sorriso. Todos os dias, ao longo de 3 anos, será que eu não vou mudar a minha vida? Pequenas atitudes, né? É isso mesmo, Lívia. Ele fala, eu falei hoje aqui sobre foco, né? Você ter o foco, se tem o foco no problema, desfoca do problema e olha para outra coisa. Não fica focando no erro. Desfoca e tenta olhar outra coisa. Se tua vida tá indo muito mal, muito ruim no trabalho, desfoca e começa a olhar a tua família. Começa a olhar como é que tá em casa as coisas. Essa nossa capacidade de articular o nosso foco é que vai fazendo a gente se fortalecer. Porque uma vez que eu tô percebendo, às vezes a gente fica tão esgotado do trabalho que a gente chega em casa e a gente nem percebe o amor dos filhos, o amor do marido. A gente já chega azedo, contaminado. Desfoca o problema. O problema não é o trabalho, muito provavelmente, o problema está dentro de você. Então, são pequenas atitudes, pequenos passos, né? Olhar as conquistas, isso mesmo, cara. Então, saber que o todo é feito de partes, né? Então, é a partir do miudinho, do dia a dia que a gente constrói a nossa história, né? E sempre se perguntar o que eu poderia fazer para tornar a minha vida um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Com esse questionamento aí, eu termino então a live de hoje. A regra 4, então, a gente começar a se comparar com quem a gente era no passado e não com quem as pessoas são atualmente aqui do nosso lado. Tá bom, pessoal? Até amanhã. Tô gostando disso aqui, viu? Beijo pra todo mundo. Tchau.